desenvolver o assunto que é saúde e qualidade de vida nas empresas, né? Eu vou fazer uma apresentação rápida de vocês dois, mas eu peço para vocês dois também fazerem uma apresentação um pouquinho mais formal de vocês, porque nada melhor do que a si próprio, né, falando da sua carreira. A Patrícia Mariana, né, nutricionista funcional, coach em saúde e qualidade de vida, trabalha no Grupo Case e nessa área de consultoria em saúde e qualidade de vida. Assim como o Arthur, também consultor em saúde e qualidade de vida no Grupo Case e Tech Care, né, Arthur, é isso mesmo? E o Arthur é psicólogo clínico, psicólogo hospitalar, orientador de carreira, psicólogo clínico cognitivo. Vamos lá, me ajuda aí. Comportamental. Muito bem, ó. Tudo de cabeça, hein? Tudo de cabeça. Vamos lá. Eu vou pedir primeiro para você, Paty, você se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você, aí você desenvolve para as pessoas te conhecerem um pouquinho, tá bom? Tá bom, um prazer de estar aqui com vocês. Léo, grande parceiro aí há muitos anos. Sim. No início, né, quando eu comecei lá na Qualicorp, a gente iniciou com programas de qualidade de vida e aí conheci os Léos, meus parceiros de muitos anos. Depois eu passei pela DOR Consultoria, atendi também clientes grandes e estou aqui hoje na Case e a Tech Care, junto com o Arthur. Eu, como o Léo falou, eu sou nutricionista clínica, funcional e coaching também. E lá na Case e na ITEC eu atuo como consultora em gestão de saúde e qualidade de vida nas empresas mesmo. Então a gente faz toda a gestão, a gente faz preditivos, né, estudos de preditivo, diagnóstico, sinistralidade, saving, tudo que ali para acompanhamento e gestão mesmo das empresas e dos beneficiários. Então hoje eu estou aí nessas frentes e auxilio também o Arthur nas campanhas e programas de qualidade de vida aí, que é mais focado na atenção primária. E agora eu vou passar a bola aí pro nosso amigo Arthur. Vai lá, meu Arthur. parceiro. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bom? Boa noite. Obrigado novamente aí pelo convite. Sempre muito bom trocar com vocês. Então é isso. Eu venho de uma carreira um pouquinho diferente da Paty. Eu venho desse mundo clínico, né? Então, consultório particular, que hoje eu trabalho na Case, salário. E é recente a minha entrada nesse mundo corporativo em programas. E é interessante como a gente vai trocando, né, na equipe, cada um com sua bagagem de formação diferente. E junto com a Paty, então, também, né, a gente foi de todas as etapas dos programas, né, de consultoria. Então, tudo que envolve programas, né? Desde pensar os prestadores, pensar qual modelo cada um deles oferece para o cliente, a monitoria, né? O acompanhamento. Então, a gente segue nessa linha. E eu um pouquinho mais, talvez, olhando para os programas de saúde mental. Legal, Arthur. Dá boa noite aqui para o Léo. Hoje foi um pouco mais difícil de entrar. Você sabe, Léo, olha só que coisa interessante. Eu entrei, pedi para participar, e eu acho que para você não chegou a minha solicitação e para mim não chegava a sua. Olha a confusão. Normal. Mas que bom. Faz parte, né? Mas legal, um grande prazer participar da live com o Arthur, com a Paty, com o Léo. A gente vai falar um pouquinho sobre os programas de saúde nas empresas, né? Então, pessoal que quiser participar, perguntar, é mais para a gente enriquecer vocês de conhecimento e trocar essas informações, né? A Paty a gente já conhece faz tempo, o Arthur a gente conhece há menos tempo, mas a gente tem conversado bastante, então tem muita coisa legal para passar para vocês. Para começar, Léo, eu vou falar de uma enquete que nós fizemos aqui no Instagram da Gelaboral, que nós perguntamos assim: programa de saúde e qualidade
de vida nas empresas é bom para quem? Para os colaboradores, para a empresa, para a sociedade ou para todo mundo? E 100% das respostas foram para todo mundo. Então, acho que é fundamental começar por aí, assim, é importante para todas as pessoas envolvidas, né? É legal, Léo, a gente sempre partir do princípio de que a gente vai aqui falar de algo que tem embasamento, né? Então, eu vou começar com uma pergunta, Paty, até para quem não nos conhece, eu e o Léo fazemos parte de uma consultoria em qualidade de vida, onde a gente tem 8 pilares, 8 dimensões em saúde, né? Depois a gente até vai falar um pouquinho a respeito disso, a respeito de alguns conceitos que a gente utiliza, mas hoje aqui a luz está na Paty e no Arthur. Então eu vou começar com uma pergunta e vocês dois vão decidir quem começa respondendo. O que seria qualidade de vida no trabalho? Vou responder, tá, Arthur? A qualidade de vida no trabalho é quando a gente atende às necessidades. Então, só pegando o gancho do que o Léo falou, a gente atende às necessidades pessoais e profissionais, né? Então, de todo mundo que está envolvido ali, então a empresa e o colaborador, a família também é atingida com isso. Então, o objetivo principal, né, de um programa é promover bem-estar e qualidade de vida para os colaboradores, e essas informações disseminam em casa. Então, a gente sabe que um colaborador motivado, quando a gente investe em programas de qualidade de vida, eles ficam cada vez mais motivados. E isso melhora muito a realização das atividades ali propostas. A gente sabe que é realizado com muito mais efetividade ali. Então, um programa de qualidade de vida e tem várias frentes. Pegando um pouquinho o gancho também do que o Arthur falou, ele é psicólogo, eu sou nutri, e na nossa equipe tem a nossa gestora, que é educadora física, e temos também a Flávia, que é enfermeira. Então, a nossa gestora gosta muito de enfatizar isso, a importância da equipe multidisciplinar para os programas de qualidade de vida. Isso é muito legal, acho que vai muito bem com os pilares de vocês, né? É verdade. Arthur? Complementando, então, eu vou fazer um paralelo com a noção de saúde, que a gente muitas vezes tende a associar a saúde com uma ausência de doente. Né? Então, se eu não estou gripado, não estou com nenhuma lesão osteomuscular, minha saúde está ótima, e não necessariamente. Existe todo um lado positivo da saúde, e é importante, que é quando a gente se sente realizado, minha Paty falou, quando a gente se sente motivado, a gente entende que trabalha em prol de algo maior, por exemplo, um sonho, um objetivo, um valor. Tudo isso também entram como dimensões da qualidade de vida. Né? Mais do que a ausência de coisas negativas, é como existe uma série de coisas positivas acontecendo que dão aquela cor para a vida. E tanto na vida fora do trabalho, quanto na vida dentro do trabalho. Entender que o trabalho faz sentido, ter boas relações, né, com as pessoas. Enfim, viver e florescer nisso. Essa palavra tem aparecido bastante hoje em dia, o florescimento, né? Tem muito a ver com a psicologia positiva. A gente tem uma grande admiração pela linha de estudo. Léo, quer complementar? Eu acho que é legal pegar esse gancho da Paty, do Arthur, para a empresa, né? A empresa que investe no programa de qualidade de vida tem diversos estudos mostrando o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. E esse retorno ele chega a ser até de 6-1. Então, assim, vale a pena você contratar um serviço, só que assim, claro, para que isso aconteça, existem vários passos, vários processos, mas vale a pena para quem contrata, vale a pena para o colaborador, por quê? Imagina, quem não gostaria de trabalhar numa empresa que oferece um ambiente confortável, a Paty lembrou bem, não só para ele, mas como para a família também, né? E para a sociedade em geral, porque a saúde envolve custo, a doença, na verdade, e o Arthur lembrou muito bem, a saúde não é a ausência de doença, mesmo a questão que a gente vai falar também da saúde mental, né?
existe uma promoção de saúde mental, né, de qualidade mental. Então é bom para todos os envolvidos. E aí, o pessoal que quiser fazer pergunta, a gente está vendo várias pessoas da área de saúde aqui. Perguntem que a gente está aqui para ser sabatinado, né? Exatamente, exatamente. A gente pode fazer a pergunta aqui no chat, a gente vai ler e aí a gente fala para os convidados aqui se organizarem para responder. O assunto é super extenso, Paty, Arthur. Quando a gente começa a falar sobre saúde e como é hoje o sistema, tanto o sistema de saúde público brasileiro, quanto o sistema de saúde particular, quanto o sistema de saúde na sociedade, seja ele dentro de um sistema como o administrador de benefícios, a gente vai encontrar alguns vícios, né? Nós temos alguns vícios que nós precisamos trabalhar para não entrar, acho que no caminho que já não deu certo. E o caso seria quando a gente trabalha focado na doença, né? Então, quando aquilo já foi, né? A gente já vai pegar tudo com um atraso enorme, o custo é muito maior, então, o que eles falam de medicina reativa, né? Não é a medicina preventiva. Então, nós temos muita dificuldade, desde o sistema de saúde, até mesmo na absorção dessa cultura corporativa de trazer isso para os seus colaboradores. E eu queria saber de vocês, dentro disso que eu comentei, quais foram... A gente aqui, claro, a gente tem um roteiro para seguir, mas de vez em quando vão aparecer algumas dúvidas, e essa dúvida me apareceu quando vocês estavam comentando. O que vocês veem como desafio, sendo administrador, consultores em saúde, mas dentro de uma administradora de benefícios, quando vocês pegam um cliente, o que vocês têm de maior desafio para tentar romper? Aí vocês escolhem quem começa. Ixi, pai, são tantos, não? São muitos desafios mesmo. A gente tem vários clientes, a gente fala que é a maturidade do cliente. Tem uns que vêm com umas ideias mirabolantes, né? Então, assim, é aquela pessoa que entra e ela quer implementar tudo. Então, ela recebeu um investimento ali para programa de qualidade de vida e ela quer colocar tudo. E aí a gente faz o quê? Gente, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Então, a gente dá uma situada. Teve até, né, esses dias, né, Arthur, que eu falei, não, tudo bem, ele tem várias ideias, um cara incrível, assim, um gestor incrível. Mas eu falei, bom, vamos começar pelo começo. O seu programa de qualidade de vida tem nome? Parece uma besteira, mas assim, as pessoas têm que entender que dentro daquele guarda-chuva, o que você está se referindo? Aí ele falou, não tinha pensado nisso. Então, assim, as pessoas querem implementar, vem vindo as necessidades, principalmente de saúde mental, então agora a gente está sendo bombardeado por isso, e aí a pessoa, não, eu quero implementar, ok, você quer, mas assim, você sabe o que o seu colaborador quer? Você quer investir em terapia, mas você sabe se é isso que ele quer? Às vezes ele não quer terapia, ele só quer um dia sem reuniões, sabe? Ou às vezes ele quer só uma aula de yoga uma vez na semana, ou ele quer uma laboral, sabe? Então, assim, por isso que a gente fala muito da maturidade do cliente. Tem outros clientes que a gente tem que ficar movimentando. Tem aquele cliente que tem aquele pensamento mais antigo, mas eu não posso investir. Aí a gente vai por um estudo, mostra ROI, né, que foi o que vocês falaram. Mas, poxa, se você investir aqui, você vai ter esse retorno aqui, que é tão importante. Você vai melhorar seu absenteísmo, que está alto, seu turnover está alto. Então, assim, a gente vai fazendo todos esses cruzamentos. Uma das coisas bem legais da iTech é que a gente tem uma alta tecnologia, né? A iTech é um braço da Case que faz toda a parte de tecnologia. Então, a gente tem dashboard que faz todos esses cruzamentos e a gente consegue mostrar isso para o cliente. E aí, a gente tem todo um cronograma de por onde partir, né? Porque às vezes a gente tem que situar e falar, não, calma, eu sei que você tem muita coisa que você quer implantar, e outros a gente tem que falar, e aí, vamos lá, vocês têm que colocar em prática, né? Vamos começar a melhorar a comunicação. Então, a gente começa com campanhas,
né? A gente começa incentivando mapeamento. Mapeamento é muito importante para que a gente entenda o que ele quer, pesquisa de satisfação, CIPAT, às vezes dentro da CIPAT, com uma pequena pesquisa de satisfação, a gente consegue entender o que ele gostou mais de assistir, o que ele tem mais interesse, qual o tema que foi melhor para ele. Então, a gente tem esses desafios de entender a maturidade do cliente e situar. E eu acho que um grande desafio é colocar na cabeça do cliente que ele não vai gastar dinheiro com isso, que é um investimento, mas, poxa, que ele tem um retorno enorme, de um retorno financeiro grande aí. Arthur, dentro disso que a Paty falou, eu quero que você complemente, depois o Léo comentar também em relação a alguns desafios, até já venho aqui com uma pergunta do Bruno Henrique, que ele fala por que alguns colaboradores às vezes sentem dificuldade de aceitar o projeto, né, e o que precisa ser feito para que eles possam aderir ao programa. Então, o Bruno pegou uma parte aqui que eu gostaria de complementar a pergunta para você complementar a Paty, tá bom, Arthur? Que seria o seguinte, quando se fala, por exemplo, o que o cliente quer, você está falando do gestor, do líder, do colaborador, se a empresa for uma empresa familiar, tem lá o CEO que é mais diretivo, né? Então, essa dificuldade, às vezes, nem é o que eles querem, é o que eles precisam, e quem vai falar que é quem precisa são vocês que são os consultores, somos nós que somos os consultores, né? Então, eu passo para você, Arthur, nesse desafio de responder o Bruno, né? Em relação a essa aceitação do projeto pelos colaboradores, né? Que às vezes isso tem uma certa dificuldade, e o que fazer para que isso seja desfeito e que eles tenham a sensibilização bem feita, né? Essa pergunta é difícil, hein? Opa! Vamos lá. Complementando ainda a fala da Paty, né, e aproveitando que a Raquel está aqui, também psicóloga, é importante a gente diferenciar, e ela me disse se eu estou errado, o que a pessoa quer e o que ela precisa, de fato. Né? O que ela diz que ela quer nem sempre corresponde ao que ela precisa. Então, muitas vezes, de fato, chega uma demanda, poxa, eu quero um programa de saúde mental bonitão, um monte de atendimento e aplicativos complexos com diversas funções, e a gente, claro, a gente atende, mas muitas vezes percebe uma baixa adesão. Não é, de fato, o que eles precisam nesse momento. Em algumas situações, uma boa formação de líder é mais estratégica. Em outros, abrir um canal de comunicação entre os colaboradores e a liderança é mais estratégico. Atende mais as demandas dos colaboradores e das lideranças, né? A Paty também, né? A gente assistiu uma palestra interessante hoje de manhã de um convênio nos Estados Unidos, inclusive, que eles, pensando em crônicos, eles pensaram, poxa, como que a gente vai promover, né, saúde com crônicos? Eles percebiam que aumentou os casos de crônicos numa determinada região, numa determinada parte do bairro, e eles criaram uma estratégia de promoção de saúde, investindo na segurança do parque, para que as pessoas praticassem mais atividade física, e eles tiveram um retorno desse investimento. Então, vai muito além de uma ação. Então, eu vou oferecer telepsicologia, eu vou oferecer telemedicina. Vai muito além. Vai muito além de uma ação, de algo muito específico e estrutural. Né? Agora, tentando responder um pouco essa pergunta do Bruno, né? Por que é difícil aceitar o projeto? Como melhorar a adesão? Então, eu começaria respondendo que existem diferentes momentos. Então, nem todos estamos no mesmo momento para uma mudança. Então, tendo aqui em mente o modelo transteórico, né? De mudança de comportamento. Tem algumas pessoas, e aqui aplicando essa lógica um pouco para o mundo corporativo, que não se dão conta que existe um problema. Isso a parte também, a gente observa que chega. Poxa, eu nem sabia que tinha demanda de saúde. Eu nem sabia que tinha crônico sinistrando tanto. Não fazia ideia disso. Então, entra um papel... Aí, o que essa pessoa precisa? Ela precisa ser conscientizada, seja o RH, a liderança, enfim. Vale a pena um trabalho de conscientização para ela entender o que existe ali dentro, o que está acontecendo e quais são as consequências positivas que ela pode ter mudando isso. Por exemplo, no programa de saúde.
Existe a pessoa que ela se deu conta que existe um problema, mas ela não faz ideia de por onde começar. Porque às vezes também chega, né? Poxa, eu tô vendo, tá vindo demanda de RH, tem colaborador que não tá bem e eu não sei onde reagir. Eu não sei encaminhar, eu não sei para onde encaminhar, eu não sei o que eu faço com essa informação. Então, bolar, quer dizer, pode ser estratégico bolar um plano, né? Poxa, deixa eu assumir a responsabilidade, entender que é algo que eu preciso de fato fazer e ver como melhor atender isso. Entra, claro, também nessa fase, então, ok, já decidi, só que eu estou escrevendo um plano que funcione. Alguns já chegam com coisas feitas. Na verdade, é comum também. Poxa, eu tenho um monte de serviços, eu tenho uma série de benefícios, talvez, mas eu tentei um pouco, meu público não aderiu, eu não sei muito o que fazer. Então, vale a pena entender o que está acontecendo, né? O que já existe, o que foi oferecido, não aderiu por quê, né? Entender de fato, inclusive com os colaboradores, o que acontece. E aqueles outros que já vêm de um tempo um pouco maior de implementação, e que aí o desafio é manter, né? Esses ganhos, essas estratégias de qualidade de vida que estão sendo plantadas. Mas é isso. Legal. Um pouco nessa linha. Legal, Arthur. Esse modelo transteórico, ele é super aceito, bem aceito, já é bem estudado. Eu pediria, Léo, que você falasse um pouquinho de alguns pilares que a gente precisaria desenvolver junto ao cliente para que esses programas possam ser não só bem aceitos, mas também serem bem sucedidos. Perfeito, Léo. Vai encaixar exatamente na fala da Paty. Eu vou chamar de Arthur, porque eu já perguntei para o Arthur ontem se era Arthur ou Arthur. Eu já tenho a resposta, só vou revelar para quem ficar até o final da live, tá bom? Não vou falar agora. Vou falar quando tiver faltando 1 minuto. Combinado? Léo, e aí só para deixar o pessoal mais curioso, se é G laboral ou se é laboral também. Vou só falar no final. Mas vamos lá. E a resposta é a mesma, viu? Olha o spoiler. Mas, gente, voltando para essa pergunta, essa discussão, né? Qual que é o primeiro desafio? A primeira coisa é assim, o programa de bem-estar e saúde nas empresas, ele tem que ser visto de maneira estratégica e não só como algo adicional. Essa é a primeira coisa, né? Uma das coisas, para qualquer coisa funcionar, o primeiro pilar, o mais importante, é da liderança. Acho que isso todo mundo já chegou por pergunta. Quando a liderança engaja, fica muito mais fácil. E tem vários níveis de liderança. Tem desde o líder, que é aquele líder médio, né, que eles chamam assim, que é aquela pessoa das empresas menores, que está envolvida em todo o processo. Na literatura eles falam dos presidentes das empresas, passando por todas as mesas. Você imagina assim, popularmente a gente fala em skin in the game, né? A pele em risco. Então, por exemplo, como que eu vou fazer algo se o meu chefe não faz? Fica difícil de fazer, é uma barreira. Mas se ele faz, fica mais fácil. Isso a gente sabe. É o primeiro passo. O segundo passo é o alinhamento estratégico, que acho que envolve um pouco a pergunta do Bruno. Por que alguns programas não dão certo? Porque eles começam a 1000 e depois o alinhamento estratégico ele vai perdendo força, né? As pessoas vão perdendo engajamento no processo. Então, por exemplo, aquele engajamento dos líderes no começo foi sendo perdido. Então, a prioridade que era a qualidade de vida não é mais, agora é outra coisa. E aí isso passa para as pessoas, é por isso que eu falei do skin in the game. Então, assim, tem que ser engajado de verdade. E uma coisa que eu acho fundamental, que a gente já falou em outras lives, a saúde é um processo a longo prazo. Esse é o maior desafio de todos, porque o gestor sabe que tem retorno. Ele sabe. Só que muitas vezes o retorno demora. Demora 6 anos, demora 3 anos, demora 2 anos. E quando você faz uma avaliação, muitas vezes não apareceu um retorno. Tanto que, às vezes, na BQV ou na BGL, o pessoal não vamos mais falar de ROI, porque às vezes você não consegue mostrar. Né? Então, assim, existe o ROI,
E assim, são 6 pilares, né? Eu vou falar 3 agora e 3 eu falo depois. Na verdade, eu vou falar 4, vai. É, porque o Arthur falou de um deles, né? Nesse exemplo que é fantástico, que é a acessibilidade. Por exemplo, você tem um programa de qualidade de vida, mas é perigoso. A pessoa não faz porque ela não é acessível para ela, ou é longe, né? Não é prático para a pessoa fazer, ela não vai fazer. Então tem que ser, e assim, a pessoa tem que enxergar valor naquele programa também. Se ela faz algo em outro lugar que é melhor, ela, poxa, então não vou fazer. E uma coisa que vocês falaram é a comunicação. Então, assim, o conceito de comunicação, sendo bem simples, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Né? Então, fundamental é isso, porque você fala assim, eu pus no cartaz, quantas empresas falaram assim, tava no mural lá, ninguém viu. Mas tem empresa que não funciona, na maioria das empresas não funciona isso. Funciona por um outro meio de comunicação. Então, eu falei de 4, liderança em todos os níveis, alinhamento estratégico, então tem que ter uma estratégia em todos os processos, acessibilidade e a comunicação. Os 2 últimos eu falo depois, senão eu vou falar até o final aqui. O pessoal vai me derrubar da live. Eu vou passar para você. Um pouquinho, Léo. Claro. É que eu achei interessante esses 2 pontos. Hoje, inclusive, né, eu e Paty nessa palestra sobre crônicas, discutindo acessibilidade em termos celular, inclusive. Tem certas pessoas que não têm acesso ao celular com memória. A gente cria-se uma barreira. Se a gente pede, mas baixa esse aplicativo que é ótimo, está cheio de recursos, tem mais de fullness, tem treinamento, ela não tem espaço no celular. Ou então ela não tem um bom plano de dados. Então ela também não vai conseguir usar isso que a gente tem para oferecer e que pode ser ótimo. Então uma das estratégias, por exemplo, o que será que a gente consegue dar por WhatsApp, por exemplo? Porque o WhatsApp vem gratuito, inclusive, em muitos planos de celular. Olha como melhora a acessibilidade. Será que tem algo que a gente pode só deixar no WhatsApp e redirecionar para o site, que ela vai gastar um plano de dados que ela nem tem? E são coisas que vale a pena a gente pensar níveis de acessibilidade. Né? E esse outro lado da comunicação é o que comunicar e como comunicar, né? Então, muitas vezes... Sim, a gente tem que falar a língua, né, deles, né? Falar a língua de todo mundo. Você tem que cuidar da saúde, porque senão você vai morrer, vai ficar mal, e a sua vida vai ser horrível. E aí você fala, caramba, eu tenho que fazer essa coisa que já é difícil, porque eu vou deixar de perder outro esquisito, por exemplo. E pode ser interessante mostrar um lado positivo, né? Porque a gente está falando o tempo todo de qualidade de vida. É viver uma vida boa, que vale a pena ter vida. Muito mais do que evitar processos de adoecimento. Então tem todo esse lado também que eu acho importante enfatizar. Paty, posso te interromper aqui só para falar 2 coisas sobre o que o Arthur falou? Eu acho, e eu já passo para você, Léo, e para a Paty. Na questão do o Arthur falou uma coisa fantástica, que é assim, as coisas funcionam à base do positivo. Então, esse segundo pilar, que é o alinhamento estratégico, muitas vezes ele ocorre assim, se não fizer isso, é um castigo. Não funciona. Por exemplo, programa de combate ao tabagismo. A partir de amanhã não pode fumar. O que vai acontecer? O cara vai fumar clandestinamente, é um vício. Não funciona assim. Tem estudos, você tem um processo para chegar nesse momento. E a questão da acessibilidade, como é que a frase que define isso é: pensei em todas as formas que não dariam certo para chegar ao certo. Então você falou, o cara não tem, você vai fazer eu vou fazer um aplicativo não cabe no celular da pessoa. Ou, por exemplo, aqui a live, se começar a demorar, travar, a pessoa sai. É assim que funciona, né? Então era só esses 2 pontos para complementar. Paty, eu queria que, claro, se você tiver algo a acrescentar, fique à vontade, mas eu queria fazer uma provocação aqui, porque muitas vezes as empresas, e talvez eu cometa um spoiler aqui em relação a um dos pilares que o Léo vai falar, mas muitas vezes as empresas que são responsáveis por administrar os benefícios, elas miram o alvo mais fácil. Qual é o alvo mais fácil? Ou no modelo transteórico, é aquele que já está na ação. Ou seja, é a pessoa que já está num processo de... já não é mais sedentário,
é a pessoa que já come melhor, já tem menos estresse. Então, essa pessoa ela já está engajada, né? Então, a gente tem o problema ou o desafio da sensibilização daquele que não está engajado, né? Eu vou ler 2 frases de comentários aqui da live que acho que são importantes, cabem nessa discussão, aí eu passo para você, Paty, e aí eu te faço a provocação, tá? A Dayana Alcântara, se eu não me engano, ela fala que acredito que existe também um estigma onde o profissional tem medo de ser ou mostrar fragilidade, né? Medo de algum julgamento interno também, o que leva a não aderir. Isso muitas vezes pode acontecer até pelo que o Léo falou, né? Dessa cultura da punição, seja para entrar num programa e ele é obrigado a entrar, ou seja aquele líder que não está sensibilizado também e ele pune aquele que está sensibilizado, está abaixo dele e quer participar. Acho que foi isso que a Dayana estava querendo dizer. E a nossa querida Raquel, psicóloga aqui da Gelaboral, ela fala o seguinte: isso mesmo, Arthur, precisa de escuta ativa das reais demandas e necessidades de todos os lados. O diagnóstico é fundamental para a assertividade do programa de saúde. E aí, Paty, eu deixo para você uma provocação. Você como nutricionista, né, aí pegando um pouquinho mais focado, nós temos como pilar da Gelaboral a saúde física, e dentro da saúde física, 2 pilares fundamentais, a atividade física e a nutrição. Então, como aplicar um programa de nutrição numa empresa? Com a palavra, a nutricionista funcional Patrícia Mariana. Muito bem, só vou complementar um pouquinho que a gente estava falando, que a comunicação é muito importante mesmo, porque a gente está com um desafio numa empresa, por exemplo, que eles divulgaram todos os programas numa intranet, só que a maioria das pessoas ficam na rua. E aí eles falavam assim, mas peraí, ninguém tá preenchendo. Eu falo, gente, mas tá chegando. Então, assim, é uma besteira, mas que, assim, poxa, é importante a gente olhar para isso. E como que a linguagem é dita, né? Agora, falando sobre a parte de nutrição, olha que interessante. Tem um cliente que a gente vai implantar programa de nutrição, e aí o cliente falou, vamos abrir para todo mundo. Porque a gente não quer fazer convite para aqueles que seriam elegíveis, seriam os obesos naquele caso, enfim. Adivinha quem se inscreveu? Os não obesos. Nenhum, claro. Aqueles que queriam perder peso, mas que já estavam em contemplação, em ação, né? Que já estavam ali em mudança, que ou já passaram com o Nutri, já faziam atividade física. E aí, como que é? Eu acho que o primeiro passo é a conscientização. Então, a gente tem que começar devagar. Né? Muito mais do que, vamos inserir legumes e frutas que vai tornar sua alimentação saudável. Não, é colocar coisas ali para ele, então, conteúdos, palestras, lives, que vão levar a ele a pensar como é que está o comportamento alimentar dele, para depois realmente surgir o interesse dele realmente procurar e fazer os atendimentos. Então, um programa de nutrição, ele vai desde implantação de uma fruta, ali quando a gente estava presencial, né, que parece uma besteira, mas, poxa, tem gente que não consumia fruta. E aí, o que a gente já fez, né? Vamos dar fruta. E a gente tirou a fruta estrategicamente naquele dia. Então, era segunda, quarta e sexta. Vamos tirar nessa semana. E aí as pessoas falavam, poxa, nossa, vocês tiraram, né? Então, nossa, eu senti falta, eu senti fome. Então, assim, poxa, estamos começando ali com uma mudança. Então, é isso. Olha, o que isso vai te trazer? Melhora de comportamento, melhora de efetividade, você vai se sentir menos cansado. Então, falar a língua dele, começar com programas de conscientização e plantando ali uma sementinha, para que ele levante a mão e fale, peraí, acho que eu quero procurar algo mais individualizado e especializado. Porque eu também, quando a gente já fez o contrário, é chamar aqueles elegíveis, então vamos começar pelos obesos, né? Vamos conversar. Só que às vezes sentava ali na minha frente aquela pessoa que falava assim, não quero, não é isso que eu quero. Então, assim, acho que o primeiro passo é realmente mudar a cultura da empresa, né? Que todo mundo engaje, a liderança engaje,
todo mundo ali tem que estar junto, porque nada adianta a gente colocar um programa de nutrição, sendo que ali na lanchonete só vende coisas não saudáveis, que a gente tem máquina de snacks só de coisas não saudáveis, né? É um alinhamento então, assim, estratégico, né? tem que ser toda uma cultura que tem que ser melhorada, né? E tem que ser plantada sementinha. Então, vamos mudar essa máquina, vamos colocar sua fruta, vamos colocando lives, vamos chamando algumas pessoas, né? Então, assim, o atendimento individualizado é interessante e é super estratégico, porque fala a sua língua. Vamos começar também por grupos. Então, assim, vai coletando depoimentos. Poxa, deu certo, para mim deu certo, tá dando certo, eu tô levando isso para casa. Então, assim, eu acho que é realmente fazer o primeiro passo, mas que todo mundo tem que mudar. Porque nada adianta a gente fazer um atendimento individualizado se ao redor dele ninguém ajuda, se está todo mundo ali consumindo coisas que não deve, né? Então, é isso, é muito além do que consumir legumes e frutas e verduras, né? Uma mudança de comportamento é o nosso foco principal, acho que agora nesse momento. Né? Ainda mais agora em pandemia, no qual as pessoas estão comendo demais. Por quê? Primeiro que antes as pessoas não levantavam toda hora, tinha vergonha de levantar para comer toda hora. Segundo, às vezes muita gente tem vergonha de comer coisas que não é saudável. Tipo, vou abrir um salgadinho aqui, o meu amigo do lado não se sente bem. Hoje em casa não, né? Então, assim, poxa, como que eu vou conscientizar? Mas também as pessoas estão se viciando cada vez mais em alimentos processados e ultraprocessados. Vão gerando cada vez mais compulsão, a produtividade vai caindo, qualidade de vida vai caindo. Não estão praticando atividade física. Então, é toda uma equipe, né? Todo um global ali em torno disso. Então, vou implementar um programa de nutrição, mas eu tenho que ter apoio psicológico também, que é super legal. Eu tenho que também ter um programa de prática de atividade física. Então, acho que é uma coisa interligada à outra, que são provavelmente os pilares aí que vocês seguem, que é bem legal. Acho que eles têm que se comunicar, né? É a equipe multidisciplinar, né, que você tá sugerindo, e acho também, julgo que a dificuldade, por exemplo, na nutrição, ela tem muito a ver com isso que você comentou, que é a mudança de comportamento. A mudança de comportamento não é algo fácil de se fazer. E aí eu já vou linkar a pergunta, Léo, para o Arthur, e aí você também pode fazer uma provocação se você quiser, mas no sentido, agora, tendo o olhar para a saúde mental, né, Arthur, você como psicólogo, a Paty falou nessa mudança de comportamento, onde a nutrição funcional trabalha muito, né? Mas eu vejo você como psicólogo da linha comportamental, cognitivo-comportamental, traz exercícios para essa mudança. E aí é que está fazendo esse link, onde não existe essa dissociação entre o físico e o mental, porque o psicólogo que vai trabalhar, claro, a saúde mental daquele sujeito, ele vai conseguir fazer a transformação para que ele mude o comportamento e ele fisicamente se mantenha saudável. Então eu pergunto para você, Arthur, dentro dessa perspectiva que nós estamos vivendo, um boom de demanda na área de saúde mental, qual está sendo o grande desafio aí da sua equipe em relação à saúde mental nas empresas? Chega de todos os lados, né, Paty? É difícil a gente sair de uma reunião com o cliente que não exista algum comentário ou um pedido de informação sobre algo relacionado à saúde mental. A demanda está enorme para o Arthur. Sim. E chega de tudo. Chega como um pedido de um adoecimento e uma dificuldade de encaminhar. Inclusive, às vezes a gente percebe que inclusive, a empresa tem recursos e não sabe que tem, inclusive que daria conta daquela demanda, mas por algum motivo não se atentou para aquilo. Chega um pedido de formação de liderança, por exemplo, para como me comunicar com as pessoas. Então, tem um cliente nosso, né, que ele trabalha com o poder público, dentro de uma demanda que cresceu durante a pandemia.
poder público esmaga um pouco esse nosso cliente e aí vai escadinha, né? Então, a diretoria esmaga as gerências, esmaga o colaborador, e todo mundo vai esmagando até que sobra livro para quem está fazendo o trabalho de rua que se sente mais cobrado. E grande parte disso a gente percebe que veio da maneira como a comunicação estava acontecendo. Né? E que uma conversa sobre comunicação ajudou. A gente sentiu uma grande mobilização das lideranças e interesse em participar, né? Porque eles próprios reconheciam essa dificuldade. Chega, em alguns momentos, como um pedido para ontem, de estruturar um programa super complexo de saúde mental. Então, são esses casos que, claro, a gente negocia, conversa, implementa esses programas, mas em alguns momentos também orienta que outras ações podem ser mais interessantes. Né? Por exemplo, uma sensibilização sobre a demanda. E, de repente, identificar justamente isso. Olha, você já tem recurso. Eu acho que a gente pensar aqui como fazer um uso melhor deles, por exemplo. Então, eu cheguei de todos os lados e, sim, muito impactado, claro, pela própria situação de pandemia e quarentena, que a gente vai reagindo a isso. A gente vai interpretando isso de determinadas maneiras. Emocionalmente, a gente percebe, através, inclusive, do diagnóstico, de aumento do diagnóstico de ansiedade, de depressão, de estresse. A gente sabe que para pacientes que já vinham com algum adoecimento psíquico ou são propensos a desenvolver um adoecimento psíquico, o fator estresse é desencadeante. Então, por exemplo, para processos, inclusive, psicóticos, transtorno de personalidade, a gente vê que aflora, né, alguns funcionais afloram. Então, pensa um pouco por aí. Legal, Arthur. Eu peço, Léo, até para você já fazer a leitura aí da pergunta da Raquel. Perfeito. O que a Raquel perguntou, né? A questão como que vocês avaliam a movimentação do mercado em busca de programas de saúde mental? As empresas, elas já possuem programas de qualidade de vida e estão tendo dificuldade de integrar as ações de saúde mental. Eu vou falar rapidinho aqui, passo para vocês, porque esse é o terceiro pilar. É o pilar que a gente chama de escopo, relevância e qualidade. Então, por exemplo, às vezes a empresa tem um programa de saúde física, mas ela não tem um programa de saúde mental. E aí, o programa inteiro de qualidade de vida às vezes não funciona porque está faltando, falta essa abrangência, né? E eu imagino, pelo que eu conheço de vocês, que muitas empresas, esse processo de saúde mental começou para a gente, da Gelaboral, há uns 4, 5 anos, com uma demanda crescente, que acelerou demais, assim, um pouquinho antes da pandemia já estava gigante, e a pandemia acelerou mais ainda, né? Então, só para complementar essa parte, depois eu vou falar de uns indicadores, eu queria saber de vocês, assim, essa pergunta da Raquel, essa dificuldade de integrar a saúde mental nos programas já existentes. Você quer começar? Vou só falar uma coisa, Arthur, começar. Eu acho que é uma dificuldade integrar todos os programas, tá? Na verdade, tá? Porque o que eu percebo é que tudo muito apartado. Então, o programa de crônicos não fala com o programa de incentivo à atividade física, que não tem link nenhum com o de nutrição, que está ali perdido, que não tem link, por exemplo, com o EAP de psicologia, que ninguém nem conhece ali que existe naquela empresa. Né? Então, eu acho que um desafio, Raquel, é integrar todos esses programas, que um converse com o outro, e aí, de novo, eu acho que a cultura daquela empresa tem que mudar como um todo, para que tudo fique embaixo de um guarda-chuva. Por isso que eu comecei falando para aquele cliente, assim, se tem um nome, primeiro é ter um nome, dentro desse nome, quais serão os nichos? E dentro desses nichos, o que você vai colocar em cada um? Para que a pessoa bata o olho naquele nome, sei lá, empresa feliz. Ela bate o olho, ela sabe que é algo relacionado à saúde, é um benefício, é uma qualidade de vida para ela. E aí ela vê valor agregado e ela liga uma coisa na outra. Tudo está relacionado a incentivo para ela. Então realmente aquela empresa está investindo naquele funcionário. Eu vou complementar a Paty, dando uma volta, mas não muito longa, e aí eu retomo aqui da pergunta.
Porque fora, né, pensando em saúde como um todo no Brasil, principalmente em relação à saúde mental e saúde física, existe uma divisão muito clara entre o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, por exemplo, na minha especialização em psicologia hospitalar aqui na Santa Casa, o meu termo de conclusão de curso foi internação não psiquiátrica de pacientes esquizofrênicos. O que eu comecei a observar foi que pacientes esquizofrênicos eles têm uma série de adoecimentos não mentais. Por exemplo, os esquizofrênicos são muito tabagistas e eles desenvolvem DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, assim, pelo tabagismo. E dificilmente existia um acompanhamento. Quando eu olhava para esses pacientes, chegando, por exemplo, numa UTI, numa internação, numa cirurgia, como DPOC, eu percebi que eles não foram acompanhados ao longo da vida, só que um psiquiatra que regulava a dose da medicação e pedia exames específicos para regular essa dose de medicação. Então, é como se a gente pegasse essa situação, por exemplo, mental, carimba mental, é como se não tivesse mais nada físico, né? E a gente percebe que essa lógica, entre outros tantos lugares que existe, na atenção primária, também acontece, estou lembrando de um monte de casos aqui que eu já peguei, e é reproduzida também aqui no mundo corporativo. Então a gente cai no plano mental. Então ele é mental, não precisa de uma, por exemplo, uma mulher mental, não precisa de um acompanhamento de gestação, ela não precisa de um acompanhamento de doenças crônicas, a coisa vai se vacilando, né? Então tem um pouco reflexos também do que acontece fora do meio corporativo. Ô, Arthur, deixa eu pegar esse seu gancho, que eu acho que isso é fantástico, assim. Isso aí a gente chama de pensamento de primeiro nível, né? Então, por exemplo, o cara tem DPOC, ele fuma, é médico de pulmão. A pessoa não pensa, não tem um pensamento de segundo nível. Eu vou dar um exemplo da gente, né? A parte de ergonomia. Pô, o cara tá com dor no ombro. Então, você faz uma análise ergonômica, tal, vê os movimentos que ele faz, mas ninguém perguntou como é que esse cara vem pro trabalho, quantas horas ele demora no trem, segurando aqui em cima, com o braço acima do ombro, 4 horas por dia. Quer dizer, será que é o trabalho? Porque esse cara, ele não é só aquela pessoa. O que ele faz em casa? Então é um pensamento de segundo nível. Outra coisa que a gente já vê muito. Essa empresa tem um número de sedentários muito grande. Legal. Como é que ele vai para o trabalho? Ele vai pedalando. Ele vai pedalando 15 km para ir, 15 para voltar, e ele é sedentário. Quer dizer, não foi feita uma investigação de segundo nível, que a gente fala, que é uma coisa mais profunda. Então, na primeira parte, que é o diagnóstico, é importante que se faça com calma, profundamente, para que você não incorra nesses erros, né? Muitas vezes aí a pessoa entra no grupo segmentado, não vai sair nunca e o programa não dá certo, né? É legal, Léo. Desculpa, Arthur. Eu queria só fazer um comentário. O Léo tocou num assunto que acho que é super na moda, né? Que é a questão da ergonomia. E hoje, até uma frase de uma médica americana, quando ela veio aqui num congresso no Brasil, ela disse que sentar é o novo fumar. Né? Porque o que acontece? Hoje em dia, nós estamos reduzindo o número de tabagistas por vários motivos, é multifatorial, mas nós estamos aumentando não só o sedentarismo, mas aquilo que advém do sedentarismo. Então, número de diabéticos, número de obesos, número de cardiopatas, e assim vão as doenças crônicas, né? Que são resultados aí, muitas vezes, e já em grandes estudos, da quantidade de tempo que a pessoa se mantém sentada. Nós, da DG Laboral, a gente atende muitas empresas como o Grupo Case. Nós somos uma empresa que a gente se autodenomina concierge em saúde e qualidade de vida. E concierge porque as empresas como o Grupo Case, eles vêm já com o seu processo de diagnóstico e com as suas propostas, a gente também vai criando junto a essas empresas o que pode ser aplicado com aquele diagnóstico que foi feito, né? E aí a gente trabalha muito essa noção do ficar sentado, desde a ginástica laboral até, em alguns casos, a gente aplica algumas ideias
que não fala-se inovadora, mas essas standing desks, né, que são você trabalhar de pé, né? Então já foram feitos vários estudos. As pessoas que trabalham, as empresas que contratam esteiras com apoio para laptop, para a pessoa poder caminhar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, essa visão que o Léo falou de segundo nível é entender que aquela pessoa que se diz sedentária muitas vezes num questionário, ele vem de bike, ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é uma atividade física. Se ele tiver, por exemplo, um reloginho que conta os passos dele, muitas vezes ele tem um nível de pessoa com alta intensidade de atividade física. Então, eu pergunto para vocês dois, assim, nessa questão da ergonomia, como que há uma grande demanda também? Sim, o pessoal está procurando bastante também, ainda mais agora em casa, que as doenças osteomusculares têm crescido bastante. A gente tem um preditivo que a gente chama, que é identificar ali pela utilização qual as doenças prevalentes, né? Então, são possíveis diagnósticos. E assim, osteomuscular, bomba, a utilização está muito grande. Então, faz-se necessário realmente aí investimento em ergonomia. Então, acho que é todo um guarda-chuva. Precisa investir em nutrição, precisa investir em saúde mental, precisa investir em osteomuscular, né? Mas tem crescido bastante também a ergonomia, gente. Arthur. Não, eu concordo com a Paty. Legal. Léo, você quer fazer algum comentário sobre isso, cara? Acho que a gente está chegando no final aqui, né? Passou voando, foi muito legal. Muito bom. Eu queria só dividir com vocês uma coisa que eu acho importante, que são os indicadores. Então, a gente fala do diagnóstico, mas no final a gente fala de como avaliar os programas. E assim, tem tantos indicadores do colaborador, quanto os organizacionais, né? Vou falar rapidinho aqui, mas, por exemplo, o do colaborador, geralmente são 4. Quantas pessoas estão participando do programa? Então você tem lá um programa de saúde mental, saúde física, a saúde física dividida em nutrição e ginástica laboral, por exemplo. 10 fazem aqui, 20 ali e 30 ali. Esse é o número total de utilização. Mas você tem, eles chamam de penetração, que é o percentual das pessoas que estão fazendo cada coisa. Então, primeiro é o total, depois é o percentual. Mas o que eu acho mais importante é a profundidade, porque assim, tem muitos programas hoje em dia que atingem poucas pessoas, e é o que o Léo falou, é de pegar os convertidos, né? Então assim, eu vou fazer um programa de exercício físico. Quem que faz? O cara que é maratonista, o outro é triatleta, o outro nada, o outro é crossfit, o cara que é sedentário, que precisa, não faz nada e continua não fazendo. Ou se faz uma vez por mês. E esse controle não é muito claro. Então isso é importante. E a última coisa é a sustentabilidade, que é o quê? Como vocês falaram, tem diversos estudos, é por isso que as empresas investem em crônicos. Se você diminuir 10% do grupo de maior risco para o médio risco, você tem um ROI de 6:1. Então, as empresas sabem isso, por isso que elas investem nos crônicos. E tem os indicadores das empresas, que tem os indicadores de saúde, eu vou falar rapidinho também, são os custos de convênio médico, os custos de incapacitação, gastos com farmacêuticos, né, porque tem reembolso. Esses são os custos de saúde. Tem os custos de segurança. Eu e o Léo, a gente tem um case, né? A gente trabalhou no comecinho da empresa lá, com uma empresa que fazia impressão de documentos. Então, quando os caras errava tudo. Então, era um trabalho de atenção. Então, é uma questão de segurança, né? E outra, pode gerar acidente, pode gerar retrabalho. Essa é a questão da segurança. Vocês já falaram de produtividade, outro índice de produtividade. Absenteísmo e presenteísmo, né? Então, são indicadores que as empresas observam. E por último, e eu acho que é fundamental, e é o desafio, que a própria BQV fala, que é a questão da cultura organizacional. Mudar a cultura, né? Então, assim, como é que você muda a cultura? Tem que ter a confiança. Eu não me lembro exatamente quem perguntou por que as pessoas não aderem. Talvez elas não vão aderir por não ter confiança.
E a confiança, a confiabilidade, né, é pré-requisito. Então, por exemplo, para você preencher um questionário, você tem que ter certeza que aquilo não vai vazar, né? Senão você não preenche. E tem uma lei de proteção de dados, enfim. Um outro indicador de cultura da empresa é a rotatividade voluntária. Por exemplo, quantas pessoas saem da empresa porque elas querem sair? Quanto menor esse índice, melhor é a empresa, né? Então, a rotatividade voluntária boa é de no máximo 4%. E, por último, a disposição para indicar a empresa que você trabalha. Então, isso mostra que aquela cultura é interessante. Claro, também não querendo prolongar muito a história, a gente sabe que é um desafio, sabe que a gente entra em empresas com diversos formatos, e a gente também, se a gente quiser mudar tudo, a gente não muda nada, né? Tem que mudar de pouquinho em pouquinho. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Léo, vou devolver a palavra para você. Mas não esqueci do Arthur e Arthur, hein? Então... a gente vai responder. A gente vai responder. Paty, a gente chegou a 1 hora de live aqui, não tem problema passar um pouquinho. A gente sabe aqui que as pessoas gostam de conteúdo. Mas para não ficar muito tarde, o que eu queria propor para você, Paty? Eu fiz lá a primeira pergunta para você, o que seria a qualidade de vida no trabalho, né? Você já respondendo também para quem isso faz bem, né? Então eu queria que você desse uma visão geral em relação ao seu trabalho. Você trabalha há mais de 10 anos nessa área, como você tinha dito. Então eu queria que você desse uma visão geral do que era há 10 anos, do que é hoje, e de como você, como profissional da saúde, acredita que o ambiente de trabalho aí também é um ambiente transformador. Como eu falei, o ambiente de trabalho, quando é motivador, né, quando a gente investe realmente em programas de qualidade de vida, a gente gera motivação que gera melhor efetividade. Então, as estratégias, tudo, né, as tarefas são realizadas muito mais efetivamente. E gera valor à empresa, né? Então, aquilo que o Léo falou, elas indicam mais, né? Poxa, é legal trabalhar nessa empresa, tem tais benefícios, é muito legal isso, né? Então, assim, melhora de turnover, menos gastos com saúde, né? Que a gente sabe que hoje o que mais pesa aí nas empresas é o gasto de plano de saúde. Então, ganhos a gente tem vários, né? E pensando quanto que era 10 anos atrás o que mudou, eu acho que assim, hoje as pessoas conhecem mais, os gestores sabem da importância disso. Eu acho que o que falta agora é a gente organizar. Porque o saber, as pessoas sabem, eu preciso, normalmente eles sentam pra gente e falam assim, eu sei que eu preciso investir nisso, eu sei que 10% da minha população é crônica, eu sei que as minhas gestantes, eu nem sei quem são minhas gestantes que estão aqui, eu não conheço minha população, eu não invisto, mas eu sei que eu preciso investir, né? Então, assim, eu acho que isso mudou. Só que o que eu acho que a gente precisa... É que, assim, hoje as empresas são bombardeadas, vocês sabem, por vários tipos de empresas, né? Que querem atender, que querem oferecer vários programas e várias coisas, mas eu acho que falta a maturidade disso. Dar um passo atrás, fazer um mapeamento, realmente organizar e criar uma cultura. Eu acho que o que mudou é que, assim, hoje eles sabem bem o que precisa, né? Isso tá ok. A informação chegou e ninguém tem dúvida disso, né? Eu acho que ok. Mas eu acho que falta estruturar e organizar isso muito melhor. Acho que o que mudou foi isso. Legal, Paty. Arthur, eu vou passar a palavra para você com essa... eu sempre digo provocação, porque eu acho que é melhor do que com essa questão ou pergunta, porque vai muito do nosso olhar, do nosso ponto de vista. E eu queria saber também, muito parecido com o que eu perguntei para a Paty, mas o que você vê voltado à saúde mental, a importância que ela adquiriu, não só com a pandemia, mas pré-pandemia, isso já vinha um crescimento exponencial muito grande, o quanto você viu que essa área mudou nas empresas e o quanto você ainda acha que isso precisa ter uma disrupção em relação, por exemplo, às doenças mentais, não mais como algo que se deve calar
e sim dividir. Ixi, quantas horas de live a gente tem? Tá. Realmente, a gente percebe, é difícil, por um lado, entender se a gente tem percebido esse aumento, por exemplo, através dos diagnósticos, que são um dos indicativos, não é o único, né? Aumentou porque, de fato, tem mais pessoas adoecendo ou porque agora a gente está olhando para isso? Não sei responder. Eu sei te informar que os diagnósticos aumentaram, isso de fato. Acho que entram coisas, inclusive, maiores, sociais acontecendo, climas de instabilidade, e a gente vai reagindo a essas instabilidades, por exemplo. E isso vem na forma de uma crise de pânico que eu nunca tive, por exemplo. Vem na forma de um episódio depressivo que eu nunca tive, por exemplo. Então, o mundo mudou também, né, por um lado, e a gente reage a isso e isso aparece. Então, o que mudou parece que existe uma maior sensibilização do tema da saúde mental. Tem crescido. É claro que a gente sempre escuta, mas isso é frescura, na minha época não tinha isso, vagabundagem, isso, sei lá o quê. Mas a gente percebe esses discursos diminuindo e aumentando o discurso de vamos entender o que essa pessoa está passando, o que será que ela precisa, né? Parece que tanto fora do ambiente corporativo quanto nas escolas isso tem sido inserido e isso repercute, né? Enfim, mas agora o que precisa mudar falando de ambiente corporativo? Muitas coisas. Por exemplo, muitas vezes eu vejo um olhar para algumas patologias específicas que eu entendo como elas impactam o trabalho, a vida profissional. Mas tem outras coisas que acontecem que muitas vezes não são flagradas. Por exemplo, se eu faço uma avaliação de saúde mental de estresse, ansiedade e depressão. Vai muito além disso. Por exemplo, no consultório, em grupos de supervisão, a gente discute como que aumentaram os casos de transtorno de personalidade, principalmente borderline, por exemplo, que é um transtorno muito incapacitante, uma alta correlação com ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio, efetivamente, e que a gente percebe que existe uma dificuldade de diagnóstico. Por exemplo, se a gente encaminha um psiquiatra, muitas vezes, um psiquiatra muito atribulado, ele vai perceber que essa pessoa está com ideação suicida, vai perceber que ela está ansiosa, vai perceber que ela está com uma alteração de humor, mas ele tem dificuldade de identificar esse diagnóstico que ele demora um pouco mais de tempo. Não é numa sessão de 7 minutos, 15 minutos num psiquiatra que tem um tempo legal de trabalho que ele vai conseguir pegar. Isso em algumas semanas de convivência, por exemplo, com um psicólogo, né? Então, por um lado, eu vejo que isso acontece. Inclusive, para muitos programas de saúde mental são feitos que não tem cobertura. Então, essa pessoa pode ser atendida para demanda de suicídio, mas ela não vai ser atendida para demanda de personalidade, por exemplo. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, que vira e mexe, a gente quebra um pouco a cabeça, né, Paty? A gente sente internamente, poxa, queria que cobrisse isso, queria que cobrisse aquilo. E não. Coisas mais pontuais da pandemia, por exemplo. Em muitas situações, a gente vê que o pessoal não avalia o que veio a pandemia. Aqui no Brasil, a gente já perdeu 500 mil pessoas. Né? Quem aqui não perdeu, de fato, alguém, ou conhece alguém que perdeu, ou vive nesse clima de novo. Né? Poxa, a gente está num grupo, sei lá, de piada, de mandar meme, de falar de futebol, e de repente um perdeu o tio, o outro perdeu a prima, o outro perdeu o vizinho, o outro perdeu o marido. Caramba! Né? E isso também a gente vai reagindo a essas coisas. Então, percebo também que não é algo que muitas vezes é considerado. E acho que, para fechar, para não alongar muito, isso de diferencial, o que é uma ação específica do que a Paty estava comentando agora, uma cultura, que é uma ação um pouco maior. Então, não adianta eu virar agora em setembro, fazer uma super campanha de prevenção de suicídio, vou falar, vou fazer cartaz, vou fazer banner, vou mandar e-mail institucional, e daqui a pouquinho chega um caso de suicídio que eu não acolho, não, depois eu vejo. É algo que precisa, idealmente, ser permanente ao longo do ano, né? Precisa ser trabalhado sempre.
Isso é ideal. Em grande parte, Arthur, eu acho que essa a grande luz que se dá, por exemplo, ao grupo Case, né, com profissionais super capacitados para poder trazer a ciência das pessoas em relação a essas falhas e a esses desafios. Eu peço, Léo, agora para você fazer também o seu desfecho. Eu já faço o meu aqui para depois a gente não fazer o alongamento, mas a gente não abordou aqui a questão da Health Tech, né? A gente tem aí a iTech Care como um braço, né, dessa Health Tech, que hoje em dia se fala muito, é extremamente necessário. A inteligência artificial está em tudo e ela precisa ser usada, como a gente diz aqui, positivamente, porque negativamente elas estão sendo usadas já. Então, esses algoritmos que estão sendo realizados e elaborados, eles precisam vir para o bem, não para fazer com que a gente se desalinhe como sociedade. Então, fica aqui essa minha conclusão. Depois a gente vai tentar fazer uma live sobre Health Tech também, que é bem interessante. Léo, contigo. Legal. Pessoal, para finalizar, eu vou fechar assim. Eu falei no começo, a gente tem que entender a saúde como um processo a longo prazo, né? Então, muitas vezes a gente quer acelerar o processo, não dá certo, e aí a gente acha que não é algo que esteja no caminho correto. Lembrar que assim, as empresas são feitas por seres humanos, né? Então são seres humanos que estão, tanto os líderes quanto o pessoal da operação, da produção, quanto os contratados, os contratantes, são todos seres humanos. E assim, eu acho que a ciência evoluiu muito, as empresas melhoraram muito, o Léo falou da tecnologia, isso vem ajudar muito. A gente conversar sobre isso aqui, as pessoas perguntarem ajuda muito. Então, eu acho que isso que é muito bacana, né? Obrigado, Paty, obrigado, Arthur, por ter participado com a gente. As reuniões com vocês sempre foram muito ricas, trocas de informações. Eu acho que os clientes, um cliente que esteja vendo uma live, a gente mostrou tudo que a gente pensa quando a gente vai trabalhar na empresa, né? Não é algo superficial. Como a gente falou, tem um pensamento de segundo nível em tudo que a gente faz. Então, só agradecer vocês, agradecer todos que participaram aqui. Assim, eu fiz uma brincadeira com o Arthur no começo, porque eu perguntei isso para ele ontem, que eu achei engraçado, que a pessoa, assim como a Paty, né? Então hoje aqui a brincadeira foi a Paty chamando de Arthur, eu de Arthur e o Léo 50-50. O Léo às vezes foi Arthur, às vezes Arthur. Então quem está assistindo não entendeu nada, né? Então, Arthur, eu vou pedir para você explicar, porque o Léo explica a G laboral depois. Tá bom. Minha família me chama de Arthur, fui criado assim. Mas meu grupo de amigos, meu noivo me chamam de Arthur. Então, aceito os dois, vai no que a pessoa acertar. Legal, Arthur, legal, bacana. Eu falo para ele eu pergunto para ele, como que a sua mãe te chama? Aí ele falou, Arthur. Eu falei, então, mãe. Aqui deu o nome, né? Sabe como... Então, assim, é Arthur. Você acha que o Léo e o Gustavo vão sofrer, Arthur? Que ali a mãe, aqui, ó, eu que dei o nome, eu já era. Mas. Sim. Leonardo, você viu que os Leonardos aí, a parceria. Paty, eu gostaria de fazer aqui no final um elogio, né? A gente vem conversando de fazer essa live já faz tempo com você, uma pessoa que a gente admira bastante, há bastante tempo. A gente tem um carinho enorme desde a Quali, passando pela Dora, agora no Grupo Case, e você sempre levando a gente também para os locais onde você é acolhida. Então, a gente faz aqui um agradecimento super especial, e em relação a você também, Arthur, porque nós nos deparamos com um profissional muito sensível nessa área da saúde, que tem um olhar super humanizado, e a gente precisa sempre ter pessoas boas ao nosso lado. Então é um prazer também tê-lo aí dentro aqui da G Laboral, né, da live, mas também como parceiro
Agradeço aos dois e eu peço para vocês dois, vocês têm espaço aqui para vocês falarem, despedirem, tá bom? Obrigada, foi incrível mesmo. Faz tempo realmente que a gente está falando disso. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês sabem que por onde eu vou eu levo vocês mesmo, porque é muita parceria. Vocês são uma empresa muito séria, que eu sei que eu posso confiar, tanto de trabalho como de estar junto mesmo. Vocês vão atrás, estão andando juntos, né? Nunca tive nenhum problema, então por onde for, levarei vocês, com certeza, parceiros, agora amigos, né? Então a gente estreitou sempre aí essa amizade, que foi tão legal, de muitos anos. Contem comigo, foi um prazer estar aqui falando desse assunto que eu amo, né? Que eu venho estudando aí há muito tempo e foi incrível, gente. Obrigada, viu? Valeu. E estar aqui com meu parceiro de dia a dia. Quanto tempo, né, Arthur? Acabamos de se falar. Obrigada, viu, pela parceria de todos os dias. Bom, vou aproveitar também para agradecer pelo convite. É sempre muito bom trocar com vocês. É uma pena que o tempo passa tão rápido. Essa parceria é muito importante, né? Quando a gente chega, principalmente com demandas para vocês são super solícitos e vamos sentar e vamos conversar. A Raquel também está aqui com a gente, sempre ajudando a gente, disponíveis. E é isso, é ótimo e vamos seguir trabalhando juntos, por favor. Maravilha, gente. Então, um grande abraço a todos. Léo, ficou para você a Gelaboral. Obrigado. Obrigado, Léo. O Léo poderia ter feito o que eu fiz e vice-versa. O Léo preferiu que eu falasse hoje, mas se ele falasse, seria melhor ainda. A brincadeira da Gelaboral, o Arthur já sabe. Eu falo Arthur porque sempre falei Arthur, agora fica difícil falar Arthur, né? Mas a Gelaboral a gente fez uma pesquisa. Porque para mim, para o Léo, era Gelaboral. Mas algumas pessoas falavam Glaboral. Aí a gente pegou, teve uma assessoria de marketing e a gente falou, bom, aí os caras fizeram uma pesquisa, aí o resultado foi 50% Gelaboral, 50% Glaboral, quer dizer, não adiantou nada. Então, isso quando não chamam a gente de os Leonardos, né? Então, ou agora com menos frequência, os meninos, né, Léo? Bem menos frequentemente do que eu gostaria, viu? Obrigado, gente. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer enorme. Passou voando. Parece que a gente começou agora. Foi muito obrigado mesmo. Um abraço. Vai ficar gravado, tá, pessoal? Para quem quiser, vai ficar lá no YouTube da Gelaboral. A gente vai deixar lá disponível essa 1h17 de bate-papo muito gostoso. Tá bom? Beijão. Obrigada, gente. Valeu. Beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.